Sua linha do tempo já mudou e você nem percebeu ainda. Não estou falando de forma poética, não estou usando metáfora, não estou tentando soar misterioso. Estou falando de algo que acontece no nível mais concreto da sua existência, no campo invisível que organiza cada evento, cada encontro, cada decisão que você toma, inclusive a decisão de estar ouvindo isso agora. E o que me faz ter tanta certeza disso é simples, porque esse processo não começa quando você decide prestar atenção. Ele começa muito antes, no momento que você provavelmente viveu como crise, como perda, como aquela sensação de que o chão sumiu debaixo dos seus pés e nada fazia mais sentido. Sabe aquela noite em que você ficou acordado sem conseguir dormir, olhando para o teto, com aquela pressão no peito que não era dor, mas também não era nada? Pois é, era isso. Era o seu sinal interno chegando num nível de clareza que ele nunca tinha alcançado antes. E alguma coisa do outro lado desse véu que a gente chama de realidade registrou esse momento com uma precisão que ainda me deixa sem fôlego quando penso nisso. Eu sei que parece grande demais. Eu sei que a primeira reação é desconfiar, é rir um pouco, é pensar que isso é papo de quem acredita em coisa demais. Tive essa reação também, mas aí começaram a acontecer coisas que eu não conseguia mais ignorar. Aquele atraso que me fez perder um compromisso importante e que, 2 dias depois, eu descobri que me protegeu de algo muito pior. Aquela conversa que apareceu do nada com uma pessoa que eu nunca esperava encontrar e que disse exatamente o que eu precisava ouvir naquele momento. Aquela decisão que eu tomei contrariando toda a lógica e que se revelou a mais certa que eu já tomei na vida. 1, 2, 3 vezes ainda são coincidência, mas quando isso vira padrão, quando você começa a perceber que os eventos ao redor de você têm uma geometria, uma organização que é sofisticada demais para ser aleatória, aí a palavra coincidência perde o sentido. E é exatamente aqui que a história começa de verdade. Porque o que eu vou te contar não é sobre crenças, não é sobre religião, não é sobre um sistema de ideias para você adotar. É sobre uma mecânica real, que opera independente de você acreditar ou não, da mesma forma que a gravidade não precisa da sua fé para te manter no chão. O campo que reorganiza probabilidades ao redor de certos tipos de consciência não pergunta se você está pronto, ele detecta se você chegou. E tem algo na forma como você chegou até aqui, nesse exato momento, que me diz que você vai entender cada palavra do que vem a seguir de um jeito que vai te fazer parar, respirar fundo e pensar. Isso eu já senti antes. Fica comigo, porque o que vem a seguir vai mudar a forma como você lê tudo o que já aconteceu na sua vida. Se isso que você acabou de ouvir despertou alguma coisa em você, amigo, se inscreve no canal e deixa o seu like, porque isso ajuda muito esse conteúdo a chegar em quem precisa. Agora preciso voltar um pouco. Não muito, só o suficiente para você entender o que de fato aconteceu antes do momento que acabei de descrever. Porque toda história tem um ponto de virada que parece repentino, mas que, quando você examina com cuidado, tem uma construção longa por trás. E no caso do que aconteceu comigo, com você, com qualquer pessoa que atravessa esse tipo de mudança, o ponto de virada tem um nome muito específico. É o momento em que a consciência para de ser algo que você carrega e começa a ser algo que você é. Parece sutil demais para ter importância, né? Mas é exatamente essa diferença que separa uma vida construída por inércia de uma vida que começa a responder ao que você realmente é por dentro. Eu lembro do dia em que percebi que tinha chegado nesse ponto. Não foi num retiro espiritual, não foi numa meditação de 3 horas, não foi depois de ler um livro que mudou tudo. Foi num momento completamente ordinário. Eu estava sentado num banco de praça, perto de casa, ouvindo o barulho das crianças brincando ao longe, sentindo o cheiro de terra molhada depois da chuva da tarde, e de repente me peguei apenas observando tudo aquilo, sem nenhum pensamento urgente passando pela cabeça, sem planejamento, sem preocupação, sem aquela voz interna que normalmente não para, só presença. E durou talvez uns 30 segundos, mas nesses 30 segundos, alguma coisa se organizou dentro de mim de um jeito que eu não tinha vocabulário para descrever na época. Hoje eu sei o que foi. Foi o meu campo interno alcançando o que pode ser chamado de coerência estável, um estado em que a sua consciência para de oscilar entre reação e exaustão e começa a emitir algo consistente, algo que pode ser lido por camadas da realidade que não percebemos com os 5 sentidos convencionais.
E quando isso acontece, quando você cruza esse limiar, mesmo que por 30 segundos numa tarde comum de quarta-feira, você não é mais apenas um indivíduo navegando a própria vida. Você se torna um nó, um ponto de convergência onde intenção, percepção emocional e consciência do tempo se encontram de um jeito específico o suficiente para ser detectável. E o que detecta isso não observa você de longe como alguém assistindo uma tela. Sente a estrutura da sua consciência como a gente sente a temperatura do ar. Algo imediato, direto, impossível de ignorar quando muda. E a sua mudou. E o que veio depois disso eu ainda estou processando até hoje. Tudo que você perdeu nos últimos anos foi intencional. Não no sentido de que alguém decidiu te tirar algo. No sentido de que cada coisa que saiu da sua vida, saiu porque precisava sair para que o seu sinal ficasse mais limpo. E eu sei que isso é difícil de engolir, especialmente quando a gente pensa naquelas perdas que doeram de verdade. Aquelas que a gente não pediu, não esperava e não conseguia entender na época. Mas fica comigo aqui, porque o que eu vou explicar agora vai fazer essas memórias dolorosas ganharem um significado completamente diferente. Pensa comigo, quando o instrumento musical está sendo afinado, o afinador não adiciona notas, ele remove tensão. Ele ajusta, aperta, solta, até que a vibração do instrumento corresponda à frequência exata que ele precisa emitir. E durante esse processo, o instrumento não toca música. Ele só produz sons estranhos, desconfortáveis, que não fazem sentido para quem está ouvindo de fora. É exatamente assim que funciona a calibração de uma consciência que está sendo preparada para operar numa frequência mais alta. Os últimos anos da sua vida, com toda aquela intensidade comprimida, com aqueles ciclos que se repetiam como se a vida estivesse insistindo em algo que você ainda não tinha aprendido, com aquelas pessoas que foram embora sem uma despedida que fizesse sentido, tudo isso era o processo de afinação, não punição, não azar, afinação. E eu aprendi isso da forma mais difícil possível. Houve um período na minha vida em que tudo que eu havia construído com esforço começou a desmoronar ao mesmo tempo. Não foi gradual, foi simultâneo, como se alguém tivesse puxado um fio e tudo que estava pendurado nele caísse de uma vez. E o que me destruía não era só a perda em si, era a ausência de explicação. Porque a gente consegue suportar quase qualquer coisa quando entende o porquê. Mas quando a vida retira algo sem dar razão nenhuma, a mente entra num loop que não tem saída pelo raciocínio. E foi nesse loop, nessa exaustão de tentar entender o que não tinha explicação lógica, que algo dentro de mim parou de lutar. Não desistiu, parou de lutar. E essa é uma diferença enorme que eu só compreendi muito depois. Desistir é fechar, parar de lutar é abrir. E quando eu abri, quando eu parei de tentar forçar um sentido de fora para dentro, alguma coisa começou a se reorganizar, lentamente, quase imperceptivelmente a princípio, mas com uma consistência que começou a ser impossível de ignorar. E foi aí que eu entendi que o que parecia destruição era, na verdade, o chão sendo preparado para receber algo que o chão anterior não tinha estrutura para sustentar. Agora vou te dizer algo que vai soar estranho, mas que é o núcleo de tudo que estamos falando aqui. O universo não responde à sua intensidade, ele responde à sua consistência. E essa diferença muda absolutamente tudo na forma como a gente entende o que funciona e o que não funciona numa vida. A gente cresce acreditando que o esforço máximo, a vontade máxima, a emoção mais intensa são os ingredientes que movem a realidade. Que se você quiser muito, se você sentir com força suficiente, se você insistir com determinação suficiente, o universo vai ceder. E às vezes parece que funciona assim. Porque às vezes a intensidade e a consistência coincidem, mas quando elas se separam, quando a pessoa está gritando por dentro, mas oscilando por fora, o campo ao redor dela reflete exatamente essa oscilação de volta. Eu passei anos sendo intenso, queria muito, planejava muito, me movia com muita energia em direções que pareciam certas, e os resultados eram imprevisíveis. Às vezes funcionava, às vezes desandava completamente. E eu não conseguia entender o padrão, até que comecei a prestar atenção não no que eu queria, mas no que eu sustentava. Não nos meus picos, mas na minha linha de base. E descobri que a minha linha de base era caótica, que nos meus momentos de pressão eu colapsava internamente, mesmo quando parecia calmo por fora, que as minhas decisões vinham de um lugar diferente dependendo do meu estado emocional no momento.
e que o campo ao redor de mim estava simplesmente espelhando essa inconsistência de volta para minha vida em forma de resultados imprevisíveis. A frequência que atrai não é a do seu melhor dia, é a do seu dia comum. É o que você emite quando ninguém está olhando, quando você está cansado, quando as coisas não estão indo bem e ninguém saberia se você afrouxasse. Essa é a frequência real. E quando eu entendi isso, entendi também porque todas aquelas perdas que pareciam injustas tinham uma lógica muito mais sofisticada do que eu era capaz de enxergar na época em que estavam acontecendo. Existe uma inteligência que observa você há mais tempo do que você imagina, e ela não está esperando você melhorar. Ela está esperando você chegar. E essa diferença entre melhorar e chegar é o que separa uma vida de esforço eterno de uma vida que de repente começa a fluir com uma naturalidade que parece quase injusta comparada a tudo que veio antes. Melhorar implica que você está incompleto e precisa consertar algo. Chegar implica que o processo já estava acontecendo e que em algum momento ele atinge um limiar que não pode mais ser ignorado. E o que eu descobri, depois de tudo que perdi e reconstruí, e perdi de novo antes de entender o padrão, é que esse limiar não é alcançado por conquista, é alcançado por atravessamento. Você não chega porque acumulou qualidades suficientes. Você chega porque atravessou pressão suficiente, sem fechar o que precisava ficar aberto. E quando você chega, algo que estava em modo de observação entra em modo de revisão. Não para te julgar, para avaliar uma coisa muito específica, se a aproximação vai te expandir ou vai te fragmentar. Porque o que está do outro lado dessa interação não opera com boa vontade, opera com precisão. E precisão significa que só acontece o que o seu sistema consegue integrar sem colapsar. Eu sei que isso levanta uma pergunta imediata. Quem decide se você está pronto? E a resposta é que ninguém decide. O campo detecta. Da mesma forma que um termômetro não decide a temperatura, ele simplesmente registra o que já é real. Esse campo registra o estado da sua consciência, sem opinião, sem preferência, sem agenda. E quando o registro mostra que você cruzou o limiar de coerência que permite proximidade sem destabilização, a revisão começa automaticamente. Não tem cerimônia, não tem anúncio, só começa. E o sinal de que começou não é espetacular. É sutil demais para a maioria das pessoas notar. É aquela sensação de que algo mudou no ar ao seu redor, que as coisas estão se movendo com menos atrito, que decisões que antes custavam semanas de angústia, agora chegam com uma clareza estranha e rápida. Eu notei primeiro no meu corpo, numa leveza no peito que apareceu numa manhã comum, sem motivo aparente, e que ficou. Não foi euforia. Foi algo mais parecido com o alívio de finalmente estar no lugar certo, depois de muito tempo parado no lugar errado, sem saber disso. E agora eu preciso te contar o que acontece com a maioria das pessoas nesse ponto, porque é onde quase tudo desanda. Quando a vida começa a fluir diferente, quando os eventos começam a se organizar com aquela geometria que eu mencionei antes, a reação mais comum é tentar entender pelo prisma antigo, tentar encaixar o novo no que já se sabe. E aí a pessoa começa a atribuir a mudança a uma decisão que tomou, a um hábito que criou, a um livro que leu, a uma conversa que teve. E não é que essas coisas não importem, é que elas são consequência, não causa. A causa é mais funda. A causa é aquilo que você se tornou por dentro durante todos aqueles anos de pressão que eu descrevi antes. E a maioria das pessoas nunca chega nessa compreensão, porque passa a vida inteira procurando a causa do lado de fora. Procurando o método certo, a técnica certa, o mestre certo, o momento certo. E enquanto procura do lado de fora, o que estava sendo construído do lado de dentro fica sem atenção, sem reconhecimento, sem o cuidado que precisaria para se consolidar. Eu fiz isso por anos. Buscava fora com uma energia enorme e ignorava completamente o que estava acontecendo dentro de mim como resultado de tudo que eu atravessava. Até que um dia alguém que eu respeitava muito me fez uma pergunta que pareceu simples, mas que me parou completamente. Ela perguntou: "Você sabe o que você é quando para de fazer tudo o que você faz?" Fiquei mudo. Não porque a pergunta era filosófica demais,
mas porque eu genuinamente não sabia responder. E essa incapacidade de responder me mostrou algo que eu nunca tinha encarado diretamente, que eu tinha terceirizado completamente a construção da minha própria identidade para tudo que estava fora de mim. Para o trabalho, para as pessoas ao meu redor, para os resultados que produzia, para a imagem que projetava. E quando qualquer um desses elementos oscilava, eu oscilava junto, porque não havia nada sólido por baixo de tudo isso, nenhuma frequência própria, apenas o reflexo do que estava em volta. E foi o momento em que eu encarei isso de frente, sem me defender, sem me justificar, apenas vendo com clareza que algo começou a mudar de forma irreversível. Não porque eu resolvi o problema naquele instante, mas porque parar de fugir de uma verdade já é, em si, uma mudança de frequência. A menor decisão que você tomou na sua vida foi provavelmente a mais importante, e você nem sabe qual foi. Não foi a mudança de cidade, não foi a escolha de carreira, não foi aquela conversa que mudou um relacionamento. Foi um momento invisível, sem testemunha, sem registro, em que você estava no limite e escolheu observar em vez de explodir. Ou estava com medo e escolheu continuar mesmo assim. Ou estava exausto e escolheu não fechar o coração mesmo sentindo que seria mais fácil. Esses momentos não aparecem em nenhuma linha do tempo, nenhum álbum de foto, nenhuma memória que você conta para alguém. Mas são eles que constroem a arquitetura interna que o campo ao redor de você aprende a reconhecer. E eu precisei de muito tempo para entender que a minha transformação não estava nas grandes viradas que eu conseguia narrar, mas nesses micro-momentos que eu nem lembrava direito. Foi um amigo que me fez perceber isso, numa conversa num fim de tarde, enquanto a gente tomava café numa padaria barulhenta perto do trabalho. Ele tinha me conhecido anos antes, numa fase em que eu era completamente diferente, mais fechado, mais reativo, mais rígido nas minhas interpretações sobre tudo. E nessa tarde ele olhou para mim no meio de uma conversa sobre qualquer outra coisa e disse: "Você sabe que você parou de defender suas próprias feridas?" Não entendi na hora. Perguntei o que ele queria dizer, e ele explicou que antes, quando alguém tocava num ponto sensível, eu automaticamente construía um argumento para provar que o ponto não existia, que eu tinha uma velocidade impressionante para transformar vulnerabilidade em debate, e que agora eu simplesmente ouvia, não concordava com tudo, não ficava em silêncio por educação, mas havia um espaço novo entre o que eu sentia e o que eu respondia, um espaço que antes não existia, e aquilo ficou ecoando em mim por dias. Porque eu não tinha feito nenhum exercício para criar esse espaço. Não tinha praticado nenhuma técnica. Ele tinha aparecido sozinho, construído por anos de pressão que me forçaram a desenvolver uma relação diferente com os meus próprios estados internos. E foi aí que eu comecei a entender que o que estava mudando em mim não era comportamento, era estrutura. E foi exatamente essa mudança de estrutura que reorganizou o que eu atraía para a minha vida. Não de forma dramática, não de um dia para o outro, mas com uma consistência que foi ficando impossível de ignorar ao longo do tempo. E aqui eu preciso ser muito honesto, porque esse é o ponto onde mais gente se perde. Quando a gente começa a perceber que a vida está fluindo diferente, a tentação é criar uma narrativa de recompensa, de que você fez as coisas certas e agora está sendo premiado. E essa narrativa é perigosa, porque ela implica que existe um sistema de mérito, que existe um julgamento externo que avaliou sua conduta e resolveu te dar um presente. Não é assim que funciona. O que acontece é mais parecido com física do que com moral. Quando a sua estrutura interna muda, o que ressoa com ela muda. As situações que chegam até você não são premiações, são correspondências. São o campo externo espelhando o que o campo interno se tornou. E isso significa que as mudanças que começaram a aparecer na minha vida, aquele emprego que surgiu do nada e que se encaixava perfeitamente no que eu precisava naquele momento, aquela conversa com uma pessoa que tinha exatamente a informação que eu estava procurando há meses, aquele apartamento que eu encontrei no único dia em que eu tinha decidido parar de procurar, não eram presentes do universo, eram reflexos. Eram o campo externo respondendo ao que o meu campo interno havia se tornado. E a diferença entre entender isso como recompensa e entender como reflexo muda completamente a forma como você se relaciona com o que chega. Porque recompensa cria dependência de aprovação. Reflexo cria responsabilidade de consistência. E responsabilidade de consistência é exatamente o que o campo que está interagindo com você precisa ver para continuar se aproximando. Porque o que estava sendo avaliado o tempo todo
Não era se eu merecia algo, era se eu conseguia sustentar o que havia me tornado sem precisar de validação externa para isso. E essa capacidade de ser o que você é, mesmo quando ninguém está confirmando que é suficiente, é o critério mais rigoroso e mais silencioso de toda essa história. Cada coisa que você perdeu e que te pareceu injusta foi, na verdade, a sua vida te protegendo de uma versão de você mesmo que já não cabia mais no que você estava se tornando. Eu sei que isso soa pesado. Eu sei que tem perdas que a gente não consegue olhar por esse ângulo sem sentir uma resistência enorme por dentro. Mas fica comigo aqui porque o que eu vou descrever agora é o momento em que eu parei de ver as perdas como buracos e comecei a vê-las como portas. E essa mudança de leitura não foi uma decisão filosófica, foi uma consequência direta de começar a notar um padrão que eu simplesmente não podia mais ignorar. Vou te dar um exemplo concreto. Num período específico da minha vida, eu perdi em sequência 3 coisas que eu considerava pilares. Um projeto de trabalho que eu tinha dedicado quase um ano inteiro desmoronou na semana em que deveria ter decolado. Uma amizade de muitos anos esfriou do nada, sem briga, sem explicação, simplesmente foi ficando rara até desaparecer. E uma oportunidade que eu esperava há meses, que parecia certa, que todo sinal apontava como garantida, simplesmente não aconteceu. 3 perdas em sequência, num intervalo de poucos meses. E a minha reação inicial foi a que qualquer pessoa teria. Achei que estava fazendo algo errado, que havia alguma falha em mim que precisava ser corrigida. Passei semanas analisando cada detalhe, tentando encontrar o erro, e não encontrei nada que fizesse sentido, porque o erro não estava em nenhuma decisão específica, estava na frequência que eu estava sustentando naquele período, uma frequência que havia começado a mudar, que estava se refinando, e que por causa disso estava naturalmente se tornando incompatível com algumas estruturas que eu havia construído em torno de uma versão anterior de mim mesmo. E quando a incompatibilidade chega a um certo nível, o campo não negocia, ele remove, não com crueldade, com precisão. E o que ficou depois dessas 3 perdas foi exatamente o que tinha estrutura para crescer comigo. E só quando olhei para o que ficou, não para o que foi, é que consegui ler o que estava acontecendo de verdade. E agora eu preciso te apresentar o que está por trás de tudo isso, porque chegamos no ponto da história onde a coisa fica realmente séria. Existe algo que opera fora da lógica de causa e efeito que a gente aprende a usar para explicar a vida. Não é uma entidade com intenção humana, não é uma força que torce por você ou contra você. É mais parecido com um campo de inteligência organizada que percebe padrões em frequências de consciência, da mesma forma que um instrumento de precisão percebe variações de temperatura, sem julgamento, sem preferência, só leitura. E o que esse campo lê não é o que você pensa sobre si mesmo, não é a imagem que você projeta, não é o que você declara que quer, é a estrutura real da sua consciência, a forma como seus pensamentos se encadeiam quando você está sob pressão, o tempo que a sua atenção leva para se recuperar depois de uma perturbação, a velocidade com que as suas emoções se resolvem internamente em vez de pedir resolução externa. Essas são as variáveis que determinam o que o campo consegue oferecer para você, porque o campo não interfere, ele corresponde, e correspondência exige compatibilidade. Eu tive contato com essa ideia pela primeira vez através de uma pessoa que eu conheci num evento completamente comum, num daqueles encontros de trabalho, onde você passa a tarde inteira conversando com pessoas que vai esquecer em 2 dias. Mas essa pessoa eu não esqueci. Ela disse uma coisa no meio de uma conversa sobre um assunto completamente diferente que ficou gravada em mim com uma clareza que eu ainda não sei explicar direito. Ela disse que a maioria das pessoas passa a vida tentando convencer a realidade de que merece mais, quando na verdade a realidade não precisa ser convencida de nada, ela só ecoa. E no momento em que ouvi isso, alguma coisa dentro de mim reconheceu aquela afirmação não como uma ideia nova, mas como uma confirmação de algo que eu já havia começado a sentir na pele através de tudo que tinha vivido até ali. E foi esse reconhecimento que abriu o próximo nível de compreensão sobre o que estava acontecendo comigo. Um nível que eu ainda não estava completamente preparado para encarar. A humanidade está num ponto em que pode dar um salto ou implodir. E o que vai determinar qual dos dois acontece não são os governos, não são as tecnologias, não são os líderes. São as pessoas que aprenderam a gerar ordem dentro de si mesmas, enquanto tudo ao redor oscilava.
Eu sei que isso parece grande demais, abstrato demais, distante demais da vida cotidiana. Mas espera, porque o que eu entendi depois daquela conversa que mencionei na parte anterior, aquela frase sobre a realidade que ecoa em vez de ser convencida, foi que esse princípio não se aplica só a uma pessoa, ele se aplica em escala. E quando comecei a observar o mundo por esse ângulo, muita coisa que antes parecia caótica e sem sentido, começou a ter uma lógica assustadoramente clara. Pensa no seguinte: quando você entra num ambiente e a sua simples presença muda o tom da conversa, quando pessoas ao redor de você se acalmam sem que você diga nada, quando situações tensas encontram resolução mais rápida só porque você estava lá, isso não é carisma, não é habilidade social. É o seu campo interno agindo sobre o campo externo, da mesma forma que um ímã age sobre partículas metálicas, sem esforço, sem intenção explícita, apenas por proximidade. E existem pessoas assim em todos os ambientes, em todas as cidades, em todas as camadas da sociedade. Pessoas que não são famosas, não são líderes reconhecidos, não têm plataforma, mas que funcionam como pontos de estabilidade dentro de sistemas que tenderiam ao caos sem elas. E o campo de inteligência que mencionei antes, aquele que lê estrutura de consciência e corresponde a ela, tem um interesse muito específico nesses pontos. Não porque eles sejam superiores, mas porque são raros. E raridade dentro de um sistema que precisa urgentemente de mais coerência tem um valor que vai muito além do individual. Eu comecei a entender que fazia parte desse grupo não por vaidade, mas por eliminação. Porque quando você olha para os padrões da sua vida e percebe que o que sobreviveu às perdas, às remoções, às calibrações que descrevi antes, é exatamente aquilo que te torna um ponto de estabilidade para quem está ao seu redor, a conclusão não é opcional, ela simplesmente aparece. E com ela vem uma responsabilidade que muda completamente a forma como você se relaciona com cada dia que passa. E aqui chegamos no ponto que mais me custou aceitar, porque tudo que eu descrevi até agora, as perdas que calibraram, o campo que corresponde, a função silenciosa de ser um ponto de estabilidade, tudo isso seria muito mais confortável se viesse com um manual, com regras claras, com um sistema que você segue e que garante resultado, mas não vem. E a ausência desse manual é exatamente o que torna o processo real, porque qualquer sistema que pode ser seguido por imitação não exige transformação genuína. E o que o campo que interage com a sua consciência precisa ver não é imitação, é integração. E integração não tem protocolo, ela tem sinais. E o primeiro sinal que eu aprendi a reconhecer foi o da consistência sob pressão, que eu já descrevi antes. Mas o segundo sinal foi mais difícil de identificar, porque ele se parecia muito com fraqueza antes de eu entender o que era de verdade. Era a capacidade de não saber e continuar se movendo. A maioria das pessoas, para quando não sabe, fica esperando mais informação, mais certeza, mais confirmação antes de dar o próximo passo. E essa espera não é prudência. É o ego tentando manter controle sobre um processo que, por natureza, exige abertura ao desconhecido. Eu passei por uma fase em que cada decisão que precisava tomar, sem ter todas as informações, me gerava uma ansiedade desproporcional ao tamanho da decisão. Não porque eu fosse inseguro de forma geral, mas porque eu havia construído uma dependência de clareza prévia que funcionava bem em ambientes previsíveis e colapsava completamente quando a situação exigia navegação no escuro. E foi numa dessas navegações no escuro, numa decisão que eu tomei sem nenhuma garantia e que foi a mais certa que já tomei na vida, que eu entendi que o campo não pede que você saiba o caminho inteiro antes de começar. Ele pede que você confie no passo seguinte o suficiente para dá-lo e que você permaneça atento o suficiente para corrigir a direção conforme o caminho se revela. Isso não é fé cega, é navegação consciente e é exatamente o tipo de consciência que o campo reconhece como compatível com o que ele tem para oferecer. Mas o que ele tem para oferecer, eu ainda não sabia direito e estava prestes a descobrir de uma forma que eu não esperava. O momento exato em que o seu sistema nervoso para de tratar cada pensamento difícil como uma ameaça é o momento em que tudo começa a mudar de verdade. Não estou falando de calma artificial, não estou falando daquele estado forçado de quem pratica relaxamento por obrigação e ainda assim acorda às 3 da manhã com o coração acelerado. Estou falando de algo muito mais concreto e muito mais raro.
Estou falando do instante em que você percebe que está no meio de uma situação que antes te derrubaria completamente e que dessa vez tem um fio de consciência que não quebrou. Um fio fino, quase imperceptível, mas presente. E esse fio é o primeiro marcador que o campo detecta. Eu lembro do momento em que percebi que tinha desenvolvido isso em mim. Foi numa reunião de trabalho em que recebi uma crítica dura na frente de outras pessoas. O tipo de situação que alguns meses antes teria me feito reagir imediatamente, ou fechar completamente, ou passar o resto do dia mastigando o que aconteceu com aquela ruminação exaustiva que a gente conhece bem. Mas naquele dia aconteceu algo diferente. A crítica chegou. Eu senti o impacto, o calor no rosto, aquela tensão que sobe pelo pescoço, o impulso imediato de responder. Mas entre o impacto e a resposta, havia um espaço que antes simplesmente não existia. Um segundo, talvez 2. E nesse espaço, eu me peguei observando o que estava sentindo, em vez de me tornando o que estava sentindo. Não foi dramático, não houve iluminação. Só aquele espaço quieto onde eu pude escolher como responder, em vez de apenas reagir. E respondi de um jeito que me surpreendeu na hora, com calma real, não performática, com clareza, não com defesa. E quando a reunião acabou e eu saí para o corredor, parei um segundo encostado na parede e pensei, isso foi diferente. Não sabia ainda o nome do que tinha acontecido. Não sabia que aquele espaço entre estímulo e resposta era exatamente o tipo de sinal que indica que a estrutura interna de uma pessoa mudou em algo fundamental. Mas o campo sabia. E foi a partir desse ponto que as sincronicidades na minha vida começaram a se intensificar de um jeito que eu não conseguia mais explicar como coincidência. E agora preciso te falar sobre o segundo marcador, porque ele é onde a maioria das pessoas tropeça sem perceber. Não é um tropeço barulhento, é silencioso, quase elegante na forma como acontece. E exatamente por isso é tão difícil de identificar sem que alguém aponte. O segundo marcador é a integração emocional. E o nome parece técnico, mas o conceito é completamente acessível, especialmente para quem já sentiu aquela diferença entre atravessar uma emoção difícil e ser engolido por ela. Eu cresci numa casa onde emoção era coisa que se resolvia rápido ou se guardava fundo. Não havia muito espaço para o meio-termo, para aquele processamento lento e honesto que permite que um sentimento complete seu ciclo natural sem deixar resíduo. E o resultado disso foi que eu aprendi muito cedo a fazer uma das duas coisas. Ou eu resolvia rápido, racionalizava, fechava o assunto antes que a emoção pudesse me alcançar de verdade. Ou eu guardava fundo e ela ficava ali, comprimida, aparecendo em momentos que não tinham nenhuma relação aparente com a origem. Raiva que chegava tarde, tristeza que aparecia no lugar errado. Aquele tipo de reação desproporcional que você mesmo não consegue explicar direito depois que passa. E durante anos, eu achei que isso era personalidade, que era assim que eu funcionava e que a solução era aprender a controlar melhor. Até que percebi que controle não era o problema nem a solução. O problema era que eu nunca havia aprendido a simplesmente deixar uma emoção existir sem imediatamente precisar fazer algo com ela, sem precisar resolver, suprimir, expressar ou transformar. Só deixar estar. E quando comecei a praticar isso, quando comecei a observar um sentimento difícil com a mesma neutralidade com que você observa uma nuvem passando, sem julgamento, sem urgência, sem tentar mudar o que estava acontecendo, algo mudou na velocidade com que as minhas emoções se resolviam. Elas começaram a completar o ciclo naturais delas. Chegavam, se moviam, passavam. E o espaço que ficava depois era diferente do espaço que vinha da supressão. Era limpo, era real. E foi nesse espaço limpo que a minha intuição começou a funcionar de um jeito que eu nunca tinha experimentado antes. Tem um tipo de conhecimento que não vem de nenhum livro, de nenhuma conversa, de nenhuma experiência que você consegue localizar na memória, e que mesmo assim chega com uma certeza mais sólida do que qualquer coisa que você já aprendeu de forma consciente. Eu sei que isso soa estranho, mas se você já tomou uma decisão importante na sua vida, baseada num senso interno que não tinha explicação racional e que se provou completamente certa depois, você sabe exatamente do que estou falando. E esse terceiro marcador, o que eu vou descrever agora, é o mais difícil de articular, porque ele opera numa camada da percepção
que o nosso vocabulário cotidiano simplesmente não foi construído para descrever com precisão. É o que eu chamo de leitura do fluxo. Não é premonição no sentido dramático. Não é visão, não é sonho profético, não é nada que se pareça com o que a ficção científica normalmente usa para representar percepção expandida. É mais sutil do que tudo isso, e exatamente por ser sutil, é mais confiável. Começou a aparecer na minha vida como uma sensação física, antes de ser qualquer coisa mental. Uma leveza específica no corpo quando eu estava se movendo na direção certa. Uma resistência difusa, quase como um atrito imperceptível, quando estava prestes a tomar um caminho que não correspondia ao que estava se abrindo à minha frente. Não era medo. Medo tem textura diferente, mais apertada, mais localizada. Isso era outra coisa. Era como se o próprio espaço ao meu redor tivesse temperatura, e eu tivesse aprendido a sentir essa temperatura antes de dar o próximo passo. E quanto mais eu prestava atenção nessa sensação, mais ela se tornava precisa. Até o ponto em que comecei a perceber algo que me virou a cabeça completamente. Que certas escolhas que eu fazia no presente mudavam a forma como eu me lembrava do passado. Não os fatos não mudam, mas o significado que eu atribuía a eles. Como se a direção que eu escolhia agora reorganizasse a leitura de tudo que veio antes, revelando padrões que estavam lá o tempo inteiro, mas que só ficavam visíveis de um certo ângulo. E esse ângulo só estava disponível quando eu estava alinhado com o fluxo. E aqui chegamos no ponto que eu precisei de mais tempo para digerir, porque ele contraria tudo que a gente aprende sobre como funcionar no mundo. A cultura inteira está construída em torno da ideia de controle, planejamento, antecipação, gestão de riscos, construção de cenários, preparação para o pior. E não estou dizendo que isso é inútil. Estou dizendo que existe um ponto em que esse sistema de controle se torna o maior obstáculo para o tipo de alinhamento que estou descrevendo, porque controle opera no eixo do que já é conhecido, e o fluxo, o campo que corresponde à sua consciência e reorganiza probabilidades ao seu redor, opera no eixo do que ainda está se tornando, e você não consegue acessar o que está se tornando com as ferramentas do que já é conhecido. Precisa de uma habilidade diferente. A habilidade de soltar a necessidade de saber o destino e confiar no movimento. Eu tive um momento muito concreto em que entendi isso na prática. Estava num período em que duas oportunidades tinham aparecido ao mesmo tempo. Uma fazia todo sentido no papel, encaixava perfeitamente nos planos que eu tinha construído, tinha segurança, tinha lógica, tinha a aprovação de todo mundo ao meu redor. A outra era menor, menos óbvia, sem garantia nenhuma, e gerava naquelas pessoas ao meu redor uma reação de dúvida genuína. Mas quando eu ficava quieto e prestava atenção naquela sensação de temperatura que aprendi a reconhecer, a segunda opção tinha uma leveza que a primeira simplesmente não tinha, e eu escolhi a segunda. Não porque era corajoso, mas porque havia aprendido a confiar mais no que o meu campo interno sentia do que no que a lógica externa calculava. E essa escolha abriu uma sequência de eventos que nenhum planejamento teria produzido. Não porque foi mágica, mas porque quando você se move alinhado com o fluxo, as resistências que normalmente consomem energia simplesmente não aparecem com a mesma frequência. E essa economia de energia, esse movimento com menos atrito, começa a compor ao longo do tempo numa direção que parece quase inevitável, como se a vida toda tivesse estado se preparando para exatamente isso. E quando os três marcadores, a atenção que cria espaço, a emoção que flui sem engolir e essa leitura do fluxo, quando os três estão operando juntos, algo acontece que eu nunca teria conseguido prever. O preço de se tornar um ponto de estabilidade para tudo ao seu redor é que você vai passar por períodos em que vai se sentir completamente sozinho, num lugar que ninguém ao seu redor consegue alcançar ainda. E eu precisei aprender que isso não era um problema a ser resolvido, era uma característica do processo. Quando os três marcadores que descrevi começaram a operar juntos na minha vida, aquela atenção que cria espaço, aquela emoção que flui sem engolir, aquela leitura do fluxo que orienta sem explicar, a primeira coisa que eu notei não foi expansão, foi distância. Não de afeto, não de vontade de estar com as pessoas, mas uma distância de frequência que criava um estranhamento
sutil em quase todas as minhas interações. Conversas que antes me fisgavam completamente começaram a me alcançar só na superfície. Ambientes que antes me agitavam passaram a me encontrar numa camada mais quieta de mim, que simplesmente não respondia mais da mesma forma. E as pessoas ao meu redor percebiam isso sem conseguir nomear. Algumas achavam que eu estava distante emocionalmente. Outras achavam que eu tinha ficado arrogante de alguma forma. Uma chegou a me perguntar diretamente se eu estava bem, porque eu parecia diferente de um jeito que ela não conseguia explicar. E eu não sabia como responder porque qualquer explicação que eu tentasse dar soaria ou pretensioso ou esotérico demais para a conversa que estávamos tendo. Então eu aprendi a ficar em silêncio sobre isso. E esse silêncio, que a princípio pareceu uma limitação, se revelou com o tempo como uma das práticas mais refinadoras que eu já experienciei. Porque quando você para de precisar que as pessoas ao redor entendam o que está acontecendo dentro de você, algo muito específico acontece no seu campo interno. A energia que antes ia para a explicação, para a busca de validação, para o desejo de ser compreendido, essa energia inteira fica disponível para aprofundar o que você está se tornando. E esse aprofundamento não tem fim visível. Cada camada que você integra revela a próxima. E a solidão que acompanha esse processo não é vazia, é densa, cheia de uma presença que só aparece quando você para de preencher o silêncio com ruído externo. E agora chegamos no ponto final dessa história. Não porque ela acabou, mas porque o que vem depois não pode mais ser contado, só pode ser vivido. Tudo que eu descrevi ao longo dessa conversa, as perdas que calibraram, o campo que corresponde, os 3 marcadores que se construíram através do atrito da vida, a função silenciosa de ser um nó de coerência num sistema que precisa urgentemente de mais equilíbrio, tudo isso convergiu num momento que eu não sei descrever de outra forma senão como o instante em que parei de ser alguém que estava se tornando e comecei a ser alguém que simplesmente é. Não foi um evento, não foi uma revelação com clareza cinematográfica, foi uma manhã comum, café esfriando na mesa, luz entrando pela janela com aquele ângulo dourado de fim de tarde que às vezes aparece de manhã quando o tempo está certo, e eu percebi que não havia nenhuma tensão no meu corpo em direção ao futuro, nenhuma ansiedade sobre o que precisava acontecer, nenhuma resistência sobre o que tinha ficado para trás, só o momento presente, completo em si mesmo, sem precisar de nada que não estivesse ali. E nesse estado de completude sem causa aparente, algo que eu não consigo chamar de outra coisa senão de reconhecimento, se instalou com uma solidez que nunca mais saiu completamente. O reconhecimento de que tudo que eu havia atravessado, cada perda, cada calibração, cada período de pressão que parecia não ter sentido, tinha uma direção. Não um destino fixo, uma direção. Como um rio que não sabe exatamente onde vai encontrar o mar, mas que nunca para de fluir para frente. E a maior transformação não foi o que eu me tornei. Foi parar de precisar entender por que me tornei isso para poder ser completamente. E a moral de tudo que eu vivi, e que tentei traduzir em palavras aqui, é esta: você não se transforma acumulando, você se transforma atravessando. E cada vez que você atravessa algo difícil sem fechar o que precisava ficar aberto, sem endurecer onde precisava continuar mole, sem desistir da sua própria percepção quando o mundo ao redor insistia que você estava errado, você deposita algo no seu campo interno que nenhuma força externa pode remover. E é esse depósito, construído em silêncio, sem plateia, sem registro, que o campo ao redor de você aprende a reconhecer como sinal real. Agora eu quero te fazer uma pergunta, e quero que você responda com honestidade nos comentários. Qual foi a perda na sua vida que na época pareceu o fim de tudo, mas que hoje, olhando para trás, você consegue ver que foi a coisa mais precisa que poderia ter acontecido para você se tornar quem você é agora? Escreve aí embaixo, eu leio todos. E se essa história ressoou em você, deixa o seu like e se inscreve no canal, porque tem muito mais por vir.